Josué capítulo 13, versículo de número 1. Aleluia. Josué 13, versículo de número 1. Um versículo só. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: sendo Josué já velho de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Diga glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu te peço que os anjos que me acompanham comecem a bater as asas dentro deste lugar de oração. Que a nuvem da tua glória, meu Pai, comece a tomar este ambiente. Que brasas de fogo comecem a ser derramadas sobre a vida de cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Anjos de Deus comecem a soprar neste lugar. E que a nuvem da tua glória comece, Santo Deus, a se mover nesta casa. Que a unção do teu Espírito comece a fluir. Que a unção do teu Espírito comece a fluir. Eu quero que os anjos comecem a bater as asas neste lugar. E que a tua unção possa ser, Senhor, sentida por cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Que eles possam sentir a tua presença tomando a vida deles, enchendo o coração deles. Comece a derramar a tua graça, a tua glória, o teu poder. Manifesta a tua presença, meu Pai, porque eu sei que neste lugar há pessoas avivadas, tomadas pela unção do teu Espírito. Então renova, Senhor, aqueles que chegaram aqui cansados, levanta aqueles que chegaram desanimados, comece a encher eles do fogo do teu Espírito agora, comece a renovar eles agora, que a presença do Senhor comece a tomar a casa. Eu te dou toda a autoridade, Espírito Santo, de fazer o que o Senhor quiser fazer. Esta casa será chamada Espírito, tu tens liberdade para fazer o que quiser. Comece a encher a casa da presença. Que a presença comece a tomar este lugar. Que pessoas que não sentiam a tua presença comece a sentir agora, meu Senhor. Diminua eu e o Senhor cresça, Espírito Santo. Podemos assentar. É interessante que a palavra que nós acabamos de ler diz: ainda há muita terra para ser conquistada. Quando nós olhamos para este texto, o que me chama a atenção é que Josué já era um velho de 100 anos de idade. Já havia conquistado 40 reinos. Era um homem que viveu todo o seu ministério debaixo de guerra espiritual, enfrentando barreiras, enfrentando muralhas, enfrentando rios, enfrentando problema. E quando ele chega aos 100 anos de idade, ele pensa: agora eu vou descansar, agora eu vou mandar os auxiliares, agora eu vou levantar pessoas para fazer aquilo que eu não posso mais fazer. Eu estou velho, eu estou desanimado, eu estou cansado de tanta luta. Deus bate na porta da casa de Josué e diz: Josué, eu tenho algo para falar para você. E eu creio que Josué, espantado com aquela voz que ele convivia há tantos anos, ele diz: meu Deus, eis-me aqui, Senhor, pode falar aquilo que o Senhor quiser falar. Deus olha para ele e diz: Josué, eu sei que você está velho. Josué, eu sei que a sua idade está bastante avançada. Josué, eu sei que a sua vida e o seu ministério foi um ministério de luta e de guerra. Mas eu estou aqui para te animar, porque ainda há muita terra para ser conquistada. Não chegou o seu fim, não chegou o seu limite.
limite. Olha, Josué, as pessoas olham para você e acreditam que tudo terminou, mas eu quero declarar que ainda há muita terra para ser conquistada. Deixa eu profetizar, Bibi de Tanabi, ainda há muita conquista para esse ano, ainda há muita conquista. As pessoas estão colocando barreiras, as pessoas estão colocando limite, estão dizendo que o ano vai ser difícil. E para crente, que ano que é fácil? Para a gente é sempre dificuldade, é sempre na luta, é sempre na prova, é sempre com batalha espiritual. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Assim como Paulo, eu aprendi a ter em abundância como passar escassez, e por isso eu posso dizer: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você pode, meu irmão. Deus é um Deus ilimitado. E o interessante é, queridos, Deus chegando para Josué, cansado. Ele não era mais um jovem guerreiro, nem um general de guerra. Ele era um homem cansado, avançado de idade. E Deus ainda dá uma palavra de ânimo para ele. Sabe por que Deus me trouxe aqui nesta noite? Para dizer para você que não é o fim, que ainda há esperança. Deus me trouxe aqui para dizer: não desista ainda que esteja difícil. Deus me trouxe aqui para dizer: ainda há esperança de milagre, ainda há esperança de restauração, ainda há esperança de cura, ainda há esperança de vitória. Ele chega para Josué e diz: se levanta, Josué, levanta daí, meu filho, ainda não chegou o fim. As pessoas estão dizendo que você está velho, estão dizendo tantas coisas ao seu respeito, mas aquilo que eu falo é a última palavra. Então deixa eu profetizar: a última palavra da sua vida vem da boca de Deus, meu irmão. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei quantas pessoas tentaram te desanimar, mas o grande eu sou apareceu nessa noite para dizer: ainda há tempo de milagres acontecerem dentro da sua casa, ainda há tempo de milagres acontecerem. Mesmo alcançando muitas conquistas, Josué ainda não tinha conquistado tudo. Às vezes a gente se limita, ou limita a Deus, achando que tudo aquilo que nós poderíamos viver, a gente já recebeu de Deus. Tem pessoas que chegam a dizer: meu Deus não precisa fazer mais nada na minha vida, limitando aquilo que Deus pode fazer. Deus, Ele vai além daquilo que você espera. Deus, Ele sempre nos surpreende. Quando você espera Deus por esta porta, Ele entra por aquela. Quando você espera que Deus, Ele vai derramar algo, Ele faz algo extraordinário. E nesse momento Josué já havia conquistado 40 reinos. Ele já era um vencedor, mas Deus disse: ainda não chegou o limite. Eu quero despertar você, Josué, porque tem muita gente que olha para você e acredita que você chegou ao limite. Mas eu quero mostrar para ele que na vida de quem serve a Deus não existem limites, não existem barreiras, não existe muralha. O ministério de Josué já começou debaixo de grandes muralhas, de grandes desafios. Imagina ele, um jovem servo de Moisés, que aprendeu tudo aos pés do monte, que via Moisés entrando na tenda e a presença de Deus descendo, que viu Moisés com o seu cajado na mão fazendo milagres, olhando e dizendo: meu Deus, será que um dia eu vou ser usado como esse homem? Será que um dia Deus vai me usar como meu líder? Será que um dia eu vou ser um instrumento na mão de Deus? E talvez muitas vezes ele pensou: meu Deus, Moisés é demais, olha a unção que está na vida desse homem. Eu fico imaginando Josué na porta da tenda e de repente Moisés dobrando o joelho e a glória de Deus descendo na casa, e Josué olhando isso. Moisés, meu Deus, que homem excelente, que homem extraordinário. Mas a Bíblia diz que o ministério de Moisés chegou ao fim. Ele morreu aos 120 anos de idade. Aí naquele momento da morte, Israel toda está chorando, e eu fico imaginando o coração de Josué: eu não tive tempo de me despedir, eu não tive tempo de abraçar. E agora o que vai ser da nossa vida? Não tem mais o libertador, não tem mais aquele que faz o milagre. E ele está chorando junto com a multidão. Fazia 30 dias e se lamentando pela morte de Moisés. Aí Deus aparece para ele e diz: Josué,
Não é tempo mais de chorar. É tempo de você se levantar. Seja forte, seja corajoso, porque é você que vai fazer este povo atravessar a terra que eu prometi dar para Moisés. É você que vai dar continuidade à obra que Moisés começou. É você que vai fazer aquilo que Moisés não fez. Deixa eu profetizar: esta igreja vai viver milagres que ainda não viveu. Vai fazer aquilo que ninguém fez nessa cidade, porque o Deus que está te levantando continua sendo Deus de coisas extraordinárias. Eu não estou pregando para gente normal aqui não. Eu estou pregando para gente que acredita em profecia, acredita que o Espírito Santo pode levantar pessoas que acham que não são. Moisés, aos olhos de Josué, era o limite. Deus disse não. Ele estava chorando e Deus tentando animar ele, e ele não levantava. Josué talvez pedindo confirmação e dizendo: Deus, fala comigo. E Deus dizendo: seja forte, rapaz, seja corajoso. Se você não desviar nem para a esquerda nem para a direita, você vai ser bem sucedido. E ele prostrado. Aí Deus falou uma frase, e esta frase despertou o coração de Josué, porque naquele momento ele descobriu o segredo do ministério de Moisés. Foi quando Deus olhou para Josué e disse: Josué, eu vou te revelar o segredo de Moisés. Como assim, Deus? Você vai ser tão usado como ele. Como assim, Deus? Eu não sei falar como ele, eu não sou usado como ele, eu não tenho a fé dele. Aí Deus disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O segredo nunca foi Moisés, o segredo nunca foi o cajado, o segredo nunca foi as coisas. O segredo era a presença de Deus manifesta na vida de Moisés. Não era Moisés que profetizava, era o Espírito que falava na boca dele. Não era o cajado na mão dele, eram as 960 horas de oração em cima do monte que atraíam a presença de Deus. E quando ele descia do monte, as pessoas diziam: cobre o rosto, porque você está brilhando. Não era ele, era a presença de Deus, meu irmão. Moisés foi um grande líder, mas ele morreu. Moisés foi um homem extraordinário, mas ele morreu. Agora chegou a hora de Josué. Homens grandes escreveram a sua história, mas chegou a hora de nós escrevermos uma nova história. Quando eu olho para a vida de Josué, ele estava inseguro porque os desafios eram grandes demais, os problemas eram grandes demais, e ele não tinha o seu líder Moisés para apoiá-lo. Ele não tinha Moisés para ajudá-lo. Ele estava dominado pela insegurança. E todas as vezes que a gente é dominado pela insegurança, a gente não confia naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. A gente se acha pequeno, incapacitado. Todas as vezes que eu vou subir no altar, eu fico vendo a minha incapacidade. Eu falo para Deus: Deus, me prepara para trazer uma palavra, porque se o Senhor não for à frente, eu vou ser envergonhado. Eu não quero nunca subir no altar para pregar aquilo que eu estudei para pregar. Eu quero trazer uma palavra revelada, uma palavra que vai queimar o coração, uma palavra que vai levantar profetas, uma palavra que vai trazer a presença do Espírito Santo no ambiente, para que quando você saia daqui, você diga: meu Deus, eu entrei naquele culto desanimado, mas eu estou sentindo uma graça que Deus vai fazer algo na minha vida. Eu achava que era o limite de Deus, mas agora eu já estou acreditando, eu estou sentindo cheiro de milagre no ambiente. É isso que eu venho para cá. Eu venho para o tudo ou nada. Eu venho para decidir. Eu subo aqui na expectativa de que Deus não venha me deixar de maneira nenhuma limitar o meu potencial pela incapacidade, por causa
de um sentimento de insegurança. Todas as vezes que a gente se sente inseguro, a gente deixa de acreditar no Deus que nos enviou. É interessante, irmãos, mas quando Davi ele aparece no campo de batalha, você vai ver que todos do exército de Saul estão dominados pelo medo. E por isso nenhum deles teve coragem de se levantar, teve coragem de encarar o desafio. E de repente Deus levanta um menino jovem ainda, para dizer: quem este inimigo pensa que ele é para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu vou lá. E ele chega para o rei e diz: rei, eu quero enfrentar esse desafio, eu quero encarar esse problema. Ele não deixou que a insegurança dominasse a unção que havia na sua vida. Tem muita gente limitada hoje na igreja pela insegurança. Eu quero dizer, você nunca vai ter tudo para fazer aquilo que Deus está te pedindo. Você nunca vai ter tudo para fazer aquilo que Deus está te pedindo. Deus só dá para que você comece. Ele só dá o recurso para que você comece. E na proporção que você começa, Ele começa a agir, completando, fazendo milagres, abrindo porta, movendo sobrenatural. É assim que é. Tem gente orando dizendo: Deus me capacita, e ele acha que Deus vai abrir o céu e dar tudo para ele. Não. Lembra do milagre dos pães e dos peixes? Jesus olhou para aqueles homens e disse: resolva o problema desta multidão nos dias de crise. E eles disseram: mas como, Senhor? Não tem padaria no deserto. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então ele olha para aqueles jovens que ele precisava passar uma lição e disse: gente, sente a multidão, organize esse povo, traga este pão, coloque na minha mão. Ele abençoou, ele deu graça. Ele disse: olha, isso aqui é só o começo, comece a distribuir. E quando eles começaram a distribuir, as mãos dos discípulos começaram a fazer milagre. Foi os discípulos que entregaram, aqueles mesmos que disseram: não tem padaria suficiente para dar mão para esse povo, porque Deus te dá o começo, a continuidade é com Ele. Tudo que falta na sua vida, Deus completa, meu irmão. Eu vou ter que estar muito preparado. Não, você tem que se levantar hoje. Você tem que ficar de pé hoje. Você tem que dizer: eis-me aqui hoje. Davi olhou para o rei e disse: olha, rei, espada eu não sei usar, mas eu sei usar estilingue. Eu não tenho espada para derrubar gigante, mas quem vai derrubar não sou eu, é o Senhor dos exércitos que vai derrubar esse gigante. Sabe quem vai te dar vitória? É Deus, meu irmão. Muitas pessoas chegaram aqui, pastor Marcos, inseguros, com medo, Eliseu, olhando e dizendo: o que vai ser do meu ano? Deixa eu profetizar, irmãos, seu ano vai ser um ano de milagres. Mas estão dizendo que é difícil. E quando foi fácil? Já foi fácil para você que é crente? Alguma coisa é fácil para você? Nunca foi fácil. Se eu fosse contar o tanto de humilhações que eu já sofri, nós passaríamos aqui todos os cultos dos 6 dias. Se eu fosse contar o tantas as vezes que as pessoas me humilharam, nós passaríamos aqui muitas coisas. Mas se eu fosse falar o tanto de milagre que já aconteceu, porque, queridos, eu não sou movido pela circunstância, eu sou movido pela fé. E é isso que Deus queria mover na vida de Josué. Ele começou pela fé, e ele estava olhando para o seu corpo e dizendo: agora eu não posso, eu estou velho, eu cheguei ao limite. Deus olhou e disse: você está velho mesmo, mas eu quero te dizer, Josué, não desanima não, porque tem muita terra para ser conquistada. Irmão, se você veio para cá
cá e não tem desejo de conquistar, você está na igreja errada. Vai para outra lá que está todo mundo acomodado com problema, está acomodado com corona, está acomodado com um monte de coisa. Quem quer viver milagre, veio para o lugar certo, porque nós vamos romper esse ano, nós vamos crescer esse ano, nós vamos conquistar esse ano, nós vamos. Recebe aí, você que crê. Josué precisava vencer os medos, mas como? Não foi o João da padaria que morreu, não, foi Moisés, o cara que abriu o mar. E o medo de ser comparado. Meu Deus, o cara abriu o mar, eu não abri nem um balde d'água. Meu cajado nunca fez milagre. E é aqui, queridos, que eu aprendo uma grande lição. Deus aparece para Josué quando ele está a um passo de colocar os pés na terra que Deus havia prometido, uma terra que deveria ser conquistada, que Josué conhecia muito bem. Ele viu os inimigos, ele viu as dificuldades, ele viu as lutas, mas ele não se deixou contaminar pelo relatório de 10 espias que disseram: a terra tem gigante, a terra tem dificuldade, a terra tem problema. Josué e Caleb disseram: gente, tem dificuldade sim, mas se Deus estiver conosco, nós vamos romper os desafios, nós vamos romper as dificuldades, nós vamos romper as barreiras. O exército deles pode ser grande, mas maior é o Deus que nós servimos. Irmãos, ou você decide hoje o que você quer viver, ou você vai vencer ou morrer no deserto, ou você sai daqui vencedor, ou você morre no deserto. A opção é sua. Deus disse para Josué: Josué, se você continuar chorando aquilo que você perdeu, você não dará espaço para viver aquilo que eu tenho para fazer. Quantos querem viver coisas extraordinárias esse ano? Então joga toda tristeza para fora, joga toda derrota para fora, porque é só assim o melhor de Deus vai chegar na sua vida. Recebe aí, você que crê. Era um momento de pressão, o povo estava desorientado, e Deus levanta um homem que se achava incapaz. O nosso Deus ainda continua levantando improváveis. O nosso Deus continua escolhendo não pela aparência, mas Ele continua olhando para dentro dos nossos corações. Deus escolheu você a dedo nesta noite. Ele te trouxe aqui, poderia ser outra pessoa. Eu nunca preguei uma mensagem para quem não veio no culto. Todas as mensagens têm uma direção. A mensagem de Deus está falando com você. É com você que Deus está despertando hoje o seu interior, para que você olhe para você hoje, não com o olhar das críticas que você recebeu, não com o olhar das limitações que te colocaram, não com os bloqueios que você carrega durante toda a sua vida. Entenda, Deus chegou para Josué e disse: o segredo não é Moisés, o segredo é a minha presença. E eu garanto que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E que hora que a gente percebe essa presença? Pergunta para Davi. Ele disse que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Sabe por quê? Porque ali eu descobri que Ele está comigo. Ele está comigo, Ele não me abandona, nem no vale da sombra da morte. É ali que ele percebeu, não foi nos verdes pastos. As bênçãos que Deus tem reservadas para nós são inesgotáveis. Mas sabe, queridos, o maior desafio dos pastores é despertar o desejo por coisas extraordinárias que Deus vai fazer no tempo da crise. E isso, quando eu olho para a vida de Elias, é por isso que Deus vai restaurar a unção de Elias.
Ele é um dos homens que mais traz para o meu coração alegria. Por quê? Porque ele conseguiu despertar no coração de Eliseu o desejo de mais de Deus. Enquanto todas as pessoas queriam ser Eliseu, queriam ser Elias, Eliseu olhava para Elias e dizia: eu não quero ser o senhor não, eu quero ter o dobro da unção que existe na sua vida, eu quero fazer mais milagres do que o Senhor fez, eu quero andar no sobrenatural. Elias olhou e disse assim: Eliseu, o que você está pedindo, rapaz? Coisa dura pediste. E Elias olhou para ele e disse: então faz um negócio, se você me ver subindo, você vai receber, porque o que vai vir para a sua vida não depende de mim, depende da presença dele sobre você. Entenda, meu irmão, Deus usou a vida de Elias para despertar dentro do coração de Eliseu o desejo de ter mais da presença de Deus. E nesta noite eu quero falar de 4 marcas que Josué tinha, que nós precisamos desenvolver se nós queremos conquistar as terras, conquistar as promessas, conquistar as vitórias no ano que nós estamos profetizando. A primeira marca está no capítulo de número 1, versículo de número 9, onde diz: seja forte. Repita comigo: ser forte. Diga: eu preciso ser forte. Nós nunca vimos uma geração tão fraca e desanimada como nos nossos dias. E Deus precisa levantar uma geração forte. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele disse: eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Por quê? Porque nelas eu vejo Deus trabalhar em mim. Eu não vou me gloriar mais na minha força, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque Deus trabalha nas minhas fraquezas. Ele estava dizendo: no momento onde eu me sinto fraco, é aí que eu estou forte, porque eu aprendi a depender de Deus em todas as situações. A força de um homem de Deus não está no seu intelecto. A força de um homem de Deus não está na sua carne, na sua capacidade. Nós precisamos treinar pessoas para ser forte na fé, para acreditar em Deus, para ser inabalável espiritualmente falando. A definição de ser forte significa ser consistente. Repita comigo: eu preciso ser consistente. O forte não é aquele que não tropeça, o forte é aquele que não para. Deixa eu profetizar: está difícil, mas não para. Está tendo luta, mas não para. Você falhou, mas não para. Estava pensando em desanimar, mas não para. Continua buscando, continua acreditando. Ser forte é lutar sempre, é dar o seu melhor todos os dias, até alcançar aquilo que Deus prometeu para você. A Bíblia diz que Daniel era um homem avançado de idades, os reinos já haviam passado, e de repente um rei chamado Belsazar colocou cachaça dentro das taças usadas dentro da casa de Deus, e ele teve uma visão de um dedo escrevendo na parede. Aquele rei ficou totalmente desorientado, e ele não entendeu a visão que Deus estava dando. Então disseram: manda chamar Daniel. E aquele velho Daniel apareceu, andando devagarzinho, avançado de idades. Aí o rei perguntou: você ainda é aquele Daniel? Ele disse: sim, eu continuo sendo o mesmo. Deus continua operando na minha vida. Eu posso estar avançado de idade, mas eu não perdi a minha fé com a cova dos leões. Eu não perdi a minha fé diante dos desafios. Esqueceram de mim, mas Ele não esqueceu. Eu estou forte. Ah, pastor, estou tão fraco, eu estou pensando em parar. Não, meu irmão, seja consistente, persistente, avança, porque você vai fazer a sua família herdar as bênçãos que Deus prometeu para você. Mas eu sou mais fraco da minha casa. Eu quero dizer uma coisa: você é fraco, é mais forte do que o inferno inteiro, do que tranca-rua, pomba gira, do que o macumbeiro da sua rua. Você é mais forte do que ele está no fraco.
A força não está na minha carne, a força está na minha permanência. A segunda marca de Josué está no versículo de número 5 do capítulo de número 1, aonde Deus diz para ele: ninguém vai conseguir te resistir todos os dias da sua vida. Deus estava dizendo: olha, Josué, a terra que eu vou dar para você vai ter resistência. O inimigo não vai querer sair de lá. E quando você vai para Êxodo capítulo 3, do versículo 18 em diante, você vai ouvir Deus falando para Moisés: Moisés, o rei do Egito não vai deixar vocês saírem, a não ser que a minha mão forte liberte vocês de lá. É interessante, irmãos, que mesmo tendo resistência, Deus disse: tenha coragem. E a palavra coragem, ela tem um significado espiritual de agir com o coração. O que quer dizer enfrentar o problema no peito? Está dizendo, em outras palavras, olha, quando tiver dificuldade, enfrente o problema no peito, encare o problema de frente, continue avançando. E se o diabo se levantar, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E se ele tornar a ficar de pé, não importa. Se ele veio por um caminho, ele vai ter que voltar por 7, porque o Deus que você serve te chamou. Então não fuja de problema, encare o problema no peito. É com o coração, é cheio de fé. E a Bíblia diz que a pessoa que tem coragem, ela tem firmeza de espírito para enfrentar qualquer situação adversa. Jesus estava orando, ele chamou seus amigos e disse: orem comigo. Num determinado momento da oração, ele disse: gente, vocês não aguentam nem uma hora, orem comigo porque a minha alma está angustiada. Ele dobra os seus joelhos e de repente ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, o cálice da sua ira, a dor da morte, a dor da separação, a dor de ficar longe do Senhor. E de repente, no momento da oração, eu creio que o Espírito Santo segura as mãos de Jesus, e ele olha para o céu e diz: mas que não seja feita a minha vontade. Se a cruz é minha, eu vou enfrentá-la no peito. E sabe por que ele fez isso? Porque lá no Calvário ele não olhava para a circunstância, ele olhava para a Bíblia de Tanabi, e ele sabia que você e eu precisaríamos daquele sacrifício. Então ele disse: eu encaro esse desafio, porque eu vou levantar uma geração de vencedores naquele lugar, meu irmão. É por isso que ele não desistiu. E tudo que você não desistir hoje, tudo que você encarar no peito hoje, vai gerar milagre para a sua geração. Muita gente fala de maldição hereditária, mas deixa eu profetizar: eu quero determinar um tempo de bênção hereditária. Por quê? Porque você está encarando o problema de frente, e até 1000 gerações serão abençoadas através de você. Versículo de número 6 do capítulo de número 1. Deus chega para ele e diz, no momento que ele está pensando que ele não era nada: você vai conduzir este povo para conquistar a terra. Eu, Deus, você. Porque todo chamado de Deus acha que não tem capacidade. Todo chamado de Deus, ele se sente pequeno ao tamanho da chamada. Deus estava dizendo: olha, Josué, eu te darei estrutura para você suportar o peso das conquistas, das dificuldades. Quantas pessoas não foram curadas de câncer, que hoje não estão sentadas em um dos bancos dessa igreja? Quantas pessoas aqui testemunharam portas extraordinárias, que não estão sentadas aqui, viraram as costas para Deus, voltaram para o mundo? Quantas pessoas aqui testemunharam coisas extraordinárias aqui, que Deus livrou elas da morte, e hoje elas não estão aqui? Por quê? Porque faltou estrutura para elas.
A Bíblia diz que quando Deus levanta Ezequiel para profetizar, Deus leva Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Ele coloca a mão e diz: Deus, está muito seco, é impossível. E Deus disse para ele: Ezequiel, por um acaso estes ossos poderão reviver? Ele disse: depende de ti, Senhor, só o Senhor sabe. Aí Deus olhou para ele e disse: eu sei, mas para que o milagre aconteça, ele precisa ter estrutura. Profetiza. Profetiza. Enquanto ele profetizava, o Espírito trabalhava. O que me dá estrutura é quando você começa a profetizar e o Espírito começa a trabalhar. A Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ossos começaram a bater com ossos, e de repente estava diante dele um exército de pé. Osso me fala de estrutura. Irmãos, você recebe uma estrutura forte para vencer as adversidades quando o Espírito Santo começa a trabalhar, porque ele começa a ajustar as coisas, ele começa a colocar osso com osso no lugar. Deixa eu profetizar, você vai sair daqui, o Espírito começa a trabalhar, ele vai começar a ajustar aquilo que precisa ser ajustado, ele vai começar a te dar estrutura, porque o que Deus vai fazer é grande, meu irmão. Tem coragem de profetizar? Olha para alguém que está perto de você e profetiza. Diga assim: você vai viver coisas grandes. Você vai viver coisas grandes. Você, meu Deus do céu. Eu estou numa igreja que é cheia do Espírito Santo, meu irmão. Eu já preguei várias vezes aqui em encontro. Eu estou estranhando um pouquinho vocês. Se eu mandasse profetizar, já tinha uma meia dúzia de pé aqui profetizando. Cadê esse povo que acredita em milagre? Fica de pé e começa a profetizar. Profetiza para as pessoas de trás, profetiza para a pessoa do lado. Eu profetizo que o Espírito Santo está te dando estrutura para milagre. Eu profetizo que o Espírito Santo chegou gente aqui desanimado, pastor. Eu profetizo, Eliseu, que Deus te dá estrutura para milagre. Eu profetizo, Henderson, que Deus te dá estrutura. Eu profetizo, meu irmão, Deus está te dando estrutura para milagre, Michele. Comece a dar lugar para o amado, comece a dar lugar para o cheiroso, comece a dar lugar para aquele que tem toda a autoridade, aquele que é o pastor dessa igreja. Oh, recebe o Espírito Santo, meu irmão, recebe o Espírito Santo, recebe. Xarabacantaramanai, ele começou a operar aqui. Eu já estou sentindo ele aqui. Ele começou a tomar gente aqui. Comece a ser renovado. Jesus, acende a chama, meu Pai. Acende essa pessoa que chegou aqui pensando em parar e desanimar. Sente um minutinho, já estou terminando, pastor. Você não chama para pregar aqui, quando eu venho eu tenho que pregar bastante. Quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de maturidade. Uma igreja madura não faz biquinho quando Deus não opera, porque Ele está fazendo birra. Uma igreja madura entende que quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Não temas, agindo eu estou contigo. Agindo eu, quem impedirá? Eu não vou mais à igreja porque eu não gostei.
igreja porque eu estou cansado. Eu vou parar, porque Deus não fez. Nós precisamos de estabilidade espiritual. Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha olharam para o rei e disseram: fica sabendo, rei, que se Deus não quiser livrar, a gente não se dobra. Porque se Ele não quiser livrar, Ele é Deus. E se Ele quiser livrar, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Uma coisa que a gente não vai fazer é se dobrar diante dessa imagem. A gente não vai se dobrar diante do problema. A gente não vai se curvar diante da luta. Eu estou profetizando para a gente que chegou com um problema sério aqui. E eu estou dizendo para você: não se dobra diante disso, porque o nome de Deus vai ser glorificado. O rei chegou na janela e disse: pera lá, a gente não jogou 3 homens na fornalha, e eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao filho dos homens. Aramaná. Ele está entrando na fornalha, Ele está entrando na sua casa, Ele está entrando na sua vida financeira, Ele está entrando para resolver o problema. Quando Ele chega, meu irmão, e Ele está chegando aí, diz o Senhor. No versículo de número 7 do capítulo de número 1, Deus chega para ele e diz: não desvia da lei nem para a esquerda nem para a direita, porque o seu nome vai ser sucesso. O que Deus estava dizendo? Olha, seja uma pessoa equilibrada, tenha equilíbrio, continua andando na minha presença. A vida é feita de pilares, meu irmão. E uma pessoa equilibrada, ela está atenta aos pilares. Qual é o pilar, pastor? O pilar espiritual. Você tem que estar atento à sua vida de oração, ao seu relacionamento com o Espírito Santo. O segundo pilar é o pilar do casamento, do relacionamento. Você tem que estar atento a este pilar. Como é que eu estou com a minha esposa? Como é que está o meu casamento? Como é que está a minha vida? O pilar social. Como é que está o relacionamento com a sua família? O pilar do trabalho. Você está crescendo, está produzindo, está prosperando. O pilar do lazer. Porque tem gente aqui que o problema seu não é o diabo. Você só está cansado. Se você deitar e descansar, você acorda falando em línguas, pisando demônio. Você não está fraco não, você só precisa dormir bem. Você só está cansado. Elias está debaixo de uma árvore dizendo: me mata, Deus, eu não aguento mais. E a Bíblia diz que os anjos foram lá levar comida para ele. Sabe por que Deus me trouxe lá de Guzolândia? Porque eu quero ser um anjo que está trazendo um alimento que vai te colocar de pé. Você tem um objetivo. Ele disse: eu vou chegar em Horebe. O diabo tentou te matar no meio do caminho, mas deixa eu ser profeta de Deus. Ninguém te para, ninguém vai te parar, porque aquele que te chamou é fiel. Uma vida equilibrada não significa uma vida que não terá problemas. Mas eu fui estudar no original que significa equilibrado, significa aquele que rega, aquele que está atento aos detalhes. Por que você tem que andar olhando na lei, não desviar nem para a esquerda nem para a direita? Esteja atento aos detalhes. Ter uma vida equilibrada significa dar atenção, regar os pilares que são importantes para ter uma vida bem-sucedida. Tem pessoas aqui que precisam regar a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui que o seu casamento precisa ser regado. Tem pessoas aqui que o problema está na família. Você precisa regar a sua família, consertar aquilo que está quebrado, os relacionamentos. Tem pessoas que estão com a vida financeira. A prosperidade não está naquilo que eu ganho, está naquilo que eu faço sobrar. Porque Deus não multiplica nada, Deus multiplica aquilo que você tem nas suas mãos.
Então nós temos que regar nesta noite, porque nós vamos semear em fé para colher milagre. O Salmo de número 126 disse: aquele que leva a preciosa semente chorando, chorando. Quando o povo de Israel saiu do cativeiro, eles não tinham enxada, eles não tinham a pá, eles tinham semente. Então eles vinham de joelho cavando, jogando semente. E sabe com que eles regavam aquela semente? Numa cidade destruída, eles regavam com as suas lágrimas. E Deus está dizendo assim: eu estou vendo os dias que você enfrentou de joelho, eu estou vendo os dias que você enfrentou chorando, mas saiba, quando você voltar vai ter colheita de vitória, e você vai ter momentos de alegria. Eu estou pregando para gente que chorou em 2021, eu estou pregando para gente que pensou em desistir, eu estou pregando para gente que disse: eu não suporto mais, mas que vai ter uma colheita de vitória, porque você semeou em fé para colher milagre. Quantos acreditam nisso? Nós temos espaço aqui. Eu gostaria de chamar, queridos, pessoas que esta palavra foi para você, que Deus tocou a sua vida e que você precisa se despertar. Vem aqui na frente.